Olá a todos, sejam bem-vindos ao espaço virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA da cidade de Niterói. O palestrante a seguir é um companheiro nosso da casa, o Marcelo Escocar. Ele irá apresentar a palestra com o tema Missão dos Espíritas. Mas antes da palestra do Marcelo, vamos fazer uma prece para adequar um pouco melhor nossos sentimentos para o que ele irá expor. Então, vamos focar nos nossos sentimentos, em Deus e nos ensinamentos de amor do Mestre Jesus. Que tenhamos sabedoria e o auxílio necessário para aproveitar o momento a seguir. Vamos agradecer ao Marcelo, que fará a exposição, e a todos os espíritos dos benfeitores que nos cercam. Que as palavras ditas a seguir possam servir de luz e inspiração no desenrolar do nosso processo evolutivo. Que assim seja. Então agora vamos à palestra do Marcelo. Olá, é com renovado entusiasmo que estamos de volta a este ambiente virtual do nosso querido GEFA para compartilhar com vocês mais um estudo sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. É o item 4. Nós vamos falar da missão do espírita. O que é uma missão? Missão nada mais é, um conceito bastante simples, da função ou poder que se confere a alguém para fazer alguma coisa. Isso é o que denominamos de missão. O que o espírita deve fazer para se desincumbir, para realizar essa sua missão? É sobre isso que nós vamos refletir no nosso estudo de hoje. Nós sabemos o que temos que fazer, como devemos fazer, onde devemos fazer, quando devemos fazer, com quem e para quem nós devemos realizar essa missão do espírita, que é individual para cada um de nós. Então, esse estudo que nós vamos fazer, ele está contemplado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, na parte de instruções dos espíritos. Está no item 4. E quem nos passa essa mensagem é o espírito Erasto, que é o anjo da guarda do médium chamado Sr. Dambel, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris, né? E essa mensagem foi recebida por esse médium no ano de 1863. Quem foi Erasto, né? Quem foi esse espírito Erasto? Com esse respeitável nome de Erasto, cujas comunicações sempre trouxeram o cunho incontestável de profundeza e lógica, como disse o próprio codificador Allan Kardec, encontramos duas personalidades em momentos diferentes da história da humanidade. A primeira personalidade, e que é afirmativa do próprio codificador, é de que esse Erasto seria um discípulo de Paulo de Tarso. Inclusive, no Livro dos Médiuns, está lá no capítulo 5, no item 98, esta afirmativa de Kardec.
Mas existe uma outra personalidade que está registrada na carta aos Romanos, também redigida por Paulo, né? Está no capítulo 16, no versículo 23. Então, nesse versículo, consta lá: saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. A cidade era a cidade de Roma, né? Mas, de uma forma ou de outra, seja um ou seja outro, esse espírito muito nobre, ele contribuiu bastante na codificação com Allan Kardec, e ele tem, além desta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudaremos hoje, ele tem outras mensagens também que constam de O Livro dos Médiuns e algumas mensagens que estão na Revista Espírita. Mas nós iremos abordar algumas questões mais relevantes desta mensagem de Erasto, né? E ele, logo no início dessa sua mensagem, ele começa assinalando: ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Não podemos nos esquecer que nós estamos em 1863 e Kardec lançou O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, né? Vamos fazer algumas definições aqui para facilitar o nosso entendimento, né? Pregar. O que significa pregar, que é uma palavra tão utilizada, com interpretações diversas? No nosso estudo, nós entenderemos a palavra pregar simplesmente como propagar, divulgar. Então, ide pregar, ide propagar, divulgar a doutrina espírita, né? Através desse dogma da reencarnação que ele fala, né? E dogma, que é outra palavra que é utilizado muito nos meios religiosos, com sentido bastante deturpado até, mas o dogma, um dos significados da palavra dogma, é simplesmente um ponto fundamental, um ponto-chave, seja de uma religião, seja de uma doutrina. Como nós estamos estudando a doutrina espírita, nós aqui falaremos do dogma da reencarnação à luz da doutrina espírita, né? Existe uma outra palavra também muito utilizada, que é revelação, e que volta e meia causa alguma confusão também. Então nós definiremos aqui essa revelação como sendo o conhecimento transmitido ao homem acerca de Deus. Na doutrina espírita, esse conhecimento de Deus esses conhecimentos nos chegam através de Moisés, posteriormente de Jesus e também por intermédio de Allan Kardec, né? E um tema que está logo no início lá, e de pregar o novo dogma da reencarnação, que é uma palavrinha cuja definição é muito simples também, mas também objeto de dúvidas e confusão. Reencarnação é tão somente a volta dos espíritos que estavam no plano espiritual para a vida corporal. Reencarnação é somente isso, pô. Visto esses pequenos conceitos, né, nós podemos então falar de uma questão importantíssima relacionada a essa mensagem de Erasto, que é a questão 171 de O Livro dos Espíritos. E o que diz a questão 171? Kardec vai perguntar aos espíritos em que está fundamentado o dogma da reencarnação. Todas as palavras que acabamos de dar a definição, né? E os espíritos vão responder: na justiça de Deus e na revelação. Pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento, tal qual ocorre em nossa vida material, que nós, pais, deixamos sim uma porta aberta para acolher de retorno ao lar
algum dos nossos filhos que eventualmente tenha incorrido um erro, tenha trilhado uma senda equivocada, enfim, né? Várias situações podem ocorrer e o pai acolhe. Da mesma forma, Deus, nosso Pai de amor, bondoso, generoso, também permite que nós todos, seus filhos, ainda tão imperfeitos, que cometemos tantos erros, que nós também tenhamos a nossa porta aberta para ser recebido por Ele sempre que necessitarmos, né? E no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 16, que fala dos médiuns especiais, existe um item 197 que trata dos bons médiuns. E dentre esses bons médiuns, existe uma categoria chamada médiuns devotados. Está lá nesse texto de Allan Kardec, né, da codificação da doutrina espírita. Médiuns devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir, e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Então nós vamos ver que Allan Kardec vem tratando este assunto da missão já desde o início da sua codificação. Esta obra do Livro dos Médiuns, codificada em 1861. Estamos colocando só o ano, porque nós precisamos sempre pensar que a mensagem do Espírito Erasto é de 1863, né? Mas nós temos também uma magnífica obra de Allan Kardec, a sua maior obra, né? A Revista Espírita. A Revista Espírita é de outubro de 1861. Existe mais uma epístola, uma carta de Erasto aos espíritas lioneses, que foi lida num banquete realizado em 19 de setembro de 1861. Erasto tinha assim, uma grande simpatia por aqueles trabalhadores espíritas lioneses, porque eles muito contribuíram para a divulgação do espiritismo nascente, né? Porque eram trabalhadores extremamente atuantes. E ele fala uma série de questões, deixa registrado alguns elogios para eles em função do trabalho realizado, mas ele vai mencionar, já aproximando o final da sua carta, que podeis considerar os que em vossos grupos, né, daqueles grupos de espíritas lioneses, desempenham uma missão, um apostolado, como tendo sido mártires da propagação da ideia igualitária ensinada do alto do Gólgota pelo nosso Cristo bem-amado. Veja bem, porque no início era muito complicado, era difícil, havia uma série de restrições para a divulgação da doutrina espírita, né? E os espíritas lioneses da primeira hora, né? Eles trabalharam de forma muito importante para contribuir, não só na cidade deles, mas também em toda a França e até em países vizinhos, né? Mas existe uma outra obra ainda, antes de chegar a 1863. Em 1862, Kardec tem um livro, Viagem Espírita, de 1862, onde ele sai viajando pela França para divulgar em várias cidades, fazer muitos discursos sobre o Espiritismo, explicar alguns conceitos, dar palestras, inaugurar centros espíritas em outras cidades, né? E ele vai, então, num desses discursos, que é o discurso de número 3, pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, ele vai dizer lá num trechinho desse discurso, que é muito longo, mas ele vai falar assim: espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra, tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Kardec elogiava aqueles espíritas de Lyon e de Bordeaux
porque realmente eles tinham avançado muito, não só no conhecimento, mas também na divulgação da doutrina espírita. E ele então faz nesse discurso das coisas mais importantes desta nossa exposição de hoje. Ele vai falar assim, Kardec, para esses espíritas: pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Olha só que maravilha de lição nós temos, e para gravar definitivamente como missão para os espíritas. Nós devemos pregar por palavras, sim, mas, sobretudo, através dos nossos exemplos, né? Não adianta nós falarmos muito bonito e depois, no dia a dia, nós nos comportarmos de maneira completamente distinta. Mas Kardec vai complementar esse seu texto dizendo: comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Daí a responsabilidade de todo aquele que divulga a doutrina espírita, né? Mas chegamos então, finalmente, à mensagem de Erasto. E nós vamos abordar alguns aspectos mais relevantes dessa mensagem de Erasto. Primeiro, e respondendo aquelas perguntas, né? Vamos responder logo a como fazer. E Erasto nos dá algumas indicações que nos permitem chegar a essa proposta, para essa resposta, como fazer? Por intermédio do livre pensamento, isto é, pelo livre exame, pela liberdade de consciência e por aquilo que Kardec tanto lutou para divulgar e esclarecer, pela fé raciocinada. Nós devemos ensinar, sim, as pessoas, mas algumas condicionantes, né? Algumas propostas nós temos, né? 1. Sem violar suas consciências. Respeitemos as consciências de cada indivíduo. 2. Falando sobre a imortalidade da alma e a respeito das novas oportunidades que a reencarnação nos oferece. É a doutrina espírita nascente e esses são fundamentos da doutrina espírita, né? E nós temos que continuar pregando esses fundamentos para aqueles que ainda não conhecem ou eventualmente têm alguma dúvida. 3. Orientando sobre a comunicabilidade dos espíritos. Nós temos a plena certeza de que os espíritos no plano espiritual se comunicam claramente com nós no plano material. Existem milhares de comprovações aí, dezenas, centenas, milhares de reuniões mediúnicas já foram realizadas em milhares de centros espíritas, provando isso de uma forma inquestionável, né? 4. Esclarecendo acerca do livre-arbítrio, aquele momento em que nós decidimos o que nós vamos fazer da nossa vida, que caminho optaremos por seguir. Se for o caminho melhor, colheremos frutos bons. Se for um caminho equivocado, teremos alguns probleminhas na colheita desses frutos, né? Acontece com todos. Não é exceção, nem é privilégio de um ou outro. Todos nós, em um determinado momento, trilhamos o caminho equivocado. 5. Orientando sobre a efetiva chance que temos de evoluirmos intelectualmente e moralmente. Portanto, aproveitemos a nossa encarnação nesse sentido, né? Esta nossa reencarnação em que nós estamos aqui vibrando e tantas vezes pedimos tanto por essa oportunidade. Aproveitemos esta nossa reencarnação. 6. Falando e exemplificando sobre a necessidade de vivenciar o bem. É uma questão máxima da doutrina espírita, né? Vamos exemplificar e vivenciar o bem, que foi um ensinamento perfeito que Jesus fez durante todo o tempo que conosco esteve. 7. Servindo ao próximo, sempre com total desinteresse, sem esperar sequer um obrigado. Então, com esses pontos,
que foram anunciados, nós temos como fazer, como realizar essa nossa missão, né? Mas uma outra questão que Erasto vai colocar nessa sua mensagem, ele vai dizer assim: é chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Com certeza, isso não é novidade para qualquer um de nós. Sabemos que ao nos dedicar a determinadas tarefas, e aí nós não estamos falando só de doutrina espírita, nós sempre teremos aquelas pessoas que estão contra aquelas nossas ideias e aquelas nossas propostas. Mas, para responder aquelas perguntinhas que fizemos lá, vamos usar esse trecho de Erasto e vamos responder aonde fazer, né? Onde fazer, onde executar aquela missão, para quem executar. E nós vamos responder: em casa. Quantas pessoas vivem conosco em casa? Né? Às vezes as pessoas comungam da mesma doutrina, da mesma seita, da mesma religião. Às vezes não. Conhecemos casas de pessoas que têm um grupo familiar com 3, 4 religiões distintas. E, entretanto, vivem muito bem porque se respeitam mutuamente, né? Em segundo lugar, na comunidade em que você vive, se você mora num condomínio, conversa no condomínio sempre que surgir uma oportunidade adequada. Se você está no seu trabalho, é possível tratar, é possível sim você fazer essa divulgação, essa pregação. Você não vai ser aquela pessoa inconveniente que vai tratar desse assunto no momento que todos estão em outro assunto. Mas é certo que muitas pessoas, ao te descobrirem espíritas, vão te chamar em algum momento, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, se esclarecer, pedir uma indicação. Isso é muito comum, né? Com parentes, né, outros parentes que nós tenhamos, que não seja daquele círculo familiar bem próximo, com os amigos, olha só quantas oportunidades nós temos. Sempre temos que ter o senso de oportunidade para tratar desse assunto, obviamente, né? Na internet, olha o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Estamos usando a internet para pregar os ensinamentos que nós trouxemos de Jesus, de Allan Kardec, hoje em particular por conta dessa mensagem do Espírito Erasto. Enfim, em todos os lugares que nos seja possível. Atenção, sempre, sempre, sem violar a consciência de quem quer que seja, né? Como nós falamos há pouco, respeitando incondicionalmente o posicionamento divergente dos nossos. Sem dúvida, meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida alguma, que isso irá requerer de cada um de nós que abraçar esse propósito suor, reiterados esforços, abnegações, persistência e disciplina. Sem dúvida alguma, nós precisaremos de todos esses ingredientes, né? Mas uma outra questão, um outro trecho da mensagem de Erasto, ele diz: ide e pregai às populações atentas, que receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E nós podemos dizer: Espírito Erasto, você estava absolutamente correto. Nós temos visto tanto esse fato que ele relaciona agora, neste nosso momento de pandemia que vivemos. Tantas as pessoas estão sedentas desse consolo, dessa fraternidade, da solidariedade, da esperança, da coragem e do bom ânimo que encontram na nossa abençoada doutrina espírita. Vale dizer, né? Trabalhemos no bem, sem temer as emboscadas que
que estarão sempre em nossos caminhos. Não tenhamos dúvida nenhuma disso também. Nós devemos usar da prudência e não sermos ingênuos, né? E aí, né, nós vamos nos lembrar do ensinamento do Mestre Jesus para os seus 12 apóstolos, quando ele fala no sermão para aqueles 12 apóstolos, que o evangelista Mateus registra lá no seu evangelho, no capítulo 10, no versículo 16, que Jesus recomenda: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Orientando os seus apóstolos naquilo que eles sairiam para fazer pelas diversas cidades, né? Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus também se valeu, além daqueles 12 apóstolos, do auxílio de 70 ou 72 discípulos. Existe alguma divergência com relação a esses números, mas esses 70 ou 72 discípulos, eles ajudaram a Jesus também. E Jesus pedia que eles fossem em dupla nas cidades antes de Jesus chegar, para ele preparar, para anunciar a chegada do Mestre Jesus, né? Em seguida, ele chegava, as pessoas estavam esperando, e tem tudo aquilo que nós já conhecemos bem, né? Mas nós vamos aproveitar essa parte da mensagem de Erasto para justamente responder a pergunta: quando fazer? Então, quando fazer, nós podemos responder ontem, considerando aqueles que nos antecederam nessas pregações, e vimos exemplos aí de Lyon e Bordeaux, os espíritas daquela época. Hoje, e hoje é o nosso dia, né? Aproveitemos para esse fim também. Amanhã, sigamos nesse nosso propósito, nesse nosso objetivo, enquanto nos seja possível, né? Porque em outro momento, outras pessoas estarão encarregadas da disseminação das verdades evangélicas com base nas luzes que o Espiritismo veio nos trazer, né? E eu diria para vocês que nós conseguimos, faltou responder uma questão que está lá, né? Com quem fazer isso, né? E eu então vou trazer um exemplo muito recente e maravilhoso, do dia 31 de março, agora, bem recente, de 2021, foi uma live internacional que nós tivemos por ocasião do lançamento mundial da nova Kardecpédia, né? A Kardecpédia é um instrumento muito valioso para todos nós que estudamos a doutrina espírita, porque nós conseguimos baixar no nosso celular ou através da internet, absolutamente gratuito, todas as obras, todas as 23 obras de Allan Kardec, né? E então esse instrumento ele já existia, mas em 4 idiomas. E agora, a partir do dia 31 de março, ele foi aumentado para 8 idiomas, né? Além do português que já tinha, do francês, do espanhol, do inglês, agora entraram italiano, alemão e o chinês. Mas o chinês são 2 tipos, né? Tem o chinês tradicional e o chinês simplificado. Então nós temos esses 8 idiomas. Que maravilha! Mas o que eu quero chamar a atenção, e até, na verdade, recomendaria a todos que assistam esse belo exemplo do Ide Pregai que nós estamos analisando hoje. Por quê? Porque nós vamos ver que participaram pessoas, todas elas brasileiras, tá? Mas o Cosme Massi estava aqui no Brasil, mas tínhamos a responsável pela SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, que estava nos Estados Unidos. Nós temos a responsável da brasileira na Alemanha, a da Itália e do brasileiro que está na China. Todos eles numa situação complexa, né? Porque num país de língua diferente, para divulgar, imagina, eu fico imaginando, divulgar o Espiritismo na China, onde a tradição milenar dele, do budismo, do confucionismo, do taoísmo, olha, que exemplos brilhantes
Essas pessoas nos trazem do ide e pregai, como é um exemplo muito recente. Eu convido a todos, sugiro mesmo que veja a live, uma live de 1 hora, maravilhosa. Nós teremos oportunidade de conhecer um pouco o movimento espírita internacional. Mas eu gostaria de, já caminhando para o nosso final, ler aqui um trecho do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, é o número 14. Indicação fraterna é o título. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Este o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Pulando e indo adiante, nós vamos ver. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere a experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Importantíssimo para nós todos, neste momento tão difícil que vivenciamos. Segue Emmanuel. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. E para finalizar, nos ensina Emmanuel. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. É um belo texto e que complementa essa belíssima também mensagem de Erasto. E se eu puder fazer uma síntese com uma conclusão breve para vocês, eu diria que a missão principal do espírita é, através do seu esforço cada vez maior, buscar a sua melhoria pessoal, primeiro a melhoria pessoal, e o desenvolvimento das suas próprias potencialidades, que estão presentes no espírito imortal que todos nós somos, né? Com vistas ao seu próprio aprimoramento moral. Toda a melhoria que nós alcançarmos nos impulsionará para a prática do bem, por intermédio das nossas palavras, das nossas ações e, sobretudo, dos nossos exemplos. Então, nós estaremos mais dedicados às questões espirituais, sendo mais pacientes, mais tolerantes, mais resignados, mais humildes, mais caridosos, e aí no sentido amplo de bondosos, de sermos indulgentes e de perdoar as ofensas que recebermos. Além disso, nós devemos reduzir o nosso apego às questões materiais, reduzir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a inveja, a raiva e o ciúme. Todos esses vícios ainda tão presentes em cada um de nós. Em poucas palavras, né, seria o esforço permanente que nós devemos ter para nos desincumbir dessa missão, um esforço permanente para ampliar as nossas virtudes, reduzir os nossos vícios e servir ao próximo, além de, obviamente, bem pregar a nossa doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos e os bons espíritos nos auxiliem nessa missão. Até uma próxima oportunidade.
do livro Antologia da Espiritualidade de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vida. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas. Dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabe entendê-las. Contempla o céu noturno revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fito verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer no próprio seio enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo, serve e ama, espera e vencerás. A vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplitudes e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Maria Dolores.